Já se perguntou por que que hoje parece impossível construir um relacionamento? Porque tudo parece meio raso, instável, descartável. Porque mesmo com tanto acesso, tanta liberdade e tanta conexão, parece que ainda assim é mais difícil se conectar de verdade. Cara, a verdade mesmo é que não falta gente, não. Falta maturidade, falta responsabilidade. Principalmente falta intenção. Bom, nesse vídeo aqui a gente vai entrar em alguns assuntos onde eu acredito que estão afetando os relacionamentos hoje em dia. Como, por exemplo, o medo da responsabilidade emocional, o excesso da escolha, que paralisa, uma guerra silenciosa entre homens e mulheres, né, que a gente acaba percebendo muitas vezes que está acontecendo. Então, se você é novo ou nova aqui, meu nome é Daniel, e nesse canal aqui a gente fala sobre relacionamentos. Não só relacionamentos, mas para quem cansou de viver no automático, em todos os sentidos. Quer ter mais clareza emocional, quer entender como se posicionar de verdade, tanto nos relacionamentos quanto na vida mesmo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, então dá um like, se inscreve no canal. Me ajuda aí que eu tô com uma meta de bater 1 milhão de inscritos em 2 semanas. Faltam só 1 milhão. Então é isso, vamos pro conteúdo. Bom, acho que de todos os pontos que acontecem hoje em dia, uma das principais razões pra gente ter alguma certa dificuldade nos relacionamentos atualmente foi essa longevidade da fase adulta. Foi esse termo que eu coloquei e eu vou explicar com alguns pontos aqui. Eu acho que antigamente existia uma pressão, né? Aquela pressão social de você construir uma família. Coisa que hoje não existe mais, né? Você não vem mais. Nossos pais nunca pressionaram, no modo geral, né? Via de regra, hoje em dia, como sociedade, nossos pais não pressionaram mais a gente para construir uma família aos 25 anos, por exemplo. Coisa que eles, né? E a geração anterior deles já tinha. 25 anos você já era pai, já era mãe, já tinha o primeiro filho. Realmente tinham até mais de um. Você com 30 anos, você já tinha dois, três filhos. Hoje a gente com 30 anos, às vezes mora ainda com os pais. E eu não tô aqui para criticar esse ponto não, porque eu acho que existem vários fatores, vários pontos nesse morar com os pais. Isso é um tema para um outro vídeo. Mas percebe que o fato de hoje não existir mais uma pressão em cima disso faz com que as pessoas não se preocupem tanto com isso, né? Foquem em outras coisas. A gente acaba focando mais na carreira, focando mais em estudar mais, trabalhar e deixa o relacionamento como segundo plano, coisa que antigamente eu imagino, eu vejo na verdade, que era algo, não era nem que era colocado como primeiro plano, mas era algo como muito importante na vida de uma pessoa. Era um sinal de sucesso na vida, você ter uma família, você casar. Eu acho que isso tem deixado de ser um medidor de sucesso, né? Hoje o medidor de sucesso e sempre foi, né? Pelo menos desde muito tempo, a sua materialização das coisas, né? O sucesso financeiro, muitas vezes. E eu sinto que essa pressão para você construir uma família foi deixando de existir. Eu acho que existe o lado positivo disso, que é você, em tese, poder tomar a decisão de quando você vai fazer isso. Mas existe um lado negativo, porque se não tem mais pressão, não tem mais pensar sobre. E o pensar sobre é o que faz as pessoas agir. A maior parte das pessoas, elas não sabem o que estão fazendo. Isso também é um tema para outro vídeo, mas a maior parte das pessoas não sabe o que estão fazendo. Então, assim, existe um protocolo para você seguir em vida, faz com que as pessoas que acabam não pensando muito como planejar a própria vida acabam seguindo e fazendo isso acontecer. Eu mesmo, quando eu estava solteiro, por muito tempo eu saía em dates, em encontros com algumas mulheres da minha idade, ou um pouco mais velhas, e a maioria respondia que não sabia se queria ter filho. Ou seja, elas nem pensavam direito sobre o assunto, porque não tem mais pressão. E eu não tô dizendo aqui que a pressão era boa, não. Eu tô dizendo que a pressão ela tinha esse papel de fazer você pensar, fazer você buscar, querer atrás. Hoje não tem mais. Então, assim, isso me fez refletir. Não tô aqui pra falar o que que é bom, o que que é ruim, sabe, em relação a essa pressão social, mas isso reflete nos relacionamentos, isso se reflete na forma que a gente projeta a nossa vida. É uma geração que não sabe se quer ter mais filhos, não sabe se deseja ter filhos. Isso não só a mulher, mas os homens também. É uma geração onde fica mais tempo na casa dos pais. Ou seja, tudo demora um pouco mais pra acontecer. E porque se você tá na casa dos seus pais por quem você ainda não consegue se sustentar sozinho, você dificilmente vai estar pensando em querer sustentar uma outra pessoa, sustentar um filho, muitas vezes casar. Então tudo acaba se estendendo. Tudo foi jogado pra depois dos 30. E é aí que entra o problema real. Porque essa janela pra você decidir com quem você vai casar e com quem você vai passar o resto da sua vida, com quem você vai se relacionar e talvez ter filhos, ela se encurtou. E aí é onde eu já puxo o segundo problema, que é o paradoxo da escolha. Porque se a gente tem menos tempo pra escolher e muitas opções, você acaba escolhendo a pessoa errada muitas vezes. Ou você acaba perdendo muito tempo com a pessoa errada.
Isso quando você se toca que você quer escolher alguém, porque o que acontece é que muitas mulheres hoje, e aqui eu vou falar dos dois lados, mas vou falar mais do lado feminino, né? O problema dessa demora. Cara, a mulher ela tem uma janela muito curta de pra ter filho de forma saudável, né? E dentro dessa janela, ela tem que, né, viver um relacionamento antes. Não é só ter um filho, é viver um relacionamento. Você saber escolher uma boa pessoa, você namorar, ter o processo do namoro, depois você pensar em casar e depois você ter filho. Esse processo se encurtou. Ele era mais longo antigamente. Claro que existia essa pressão de você aos 25 anos ter filho e tal, não sei o que, era o processo natural, mas você começava antes esse processo de escolha. E se você se desse errado, lá para perto dos 30 anos, você ainda conseguir ter os filhos. Só que agora as pessoas estão escolhendo namorar alguém ou estão buscando isso com mais seriedade depois dos 30 anos. Ou seja, todo esse processo se encurtou. E o fato desse processo se encurtar fez com que existisse uma urgência maior a escolher. E além dessa urgência de escolher, existe o próprio paradoxo da escolha. Que é se eu tenho tantas opções, quem eu vou escolher de fato? Porque todo mundo parece ser uma boa escolha. Todo mundo aparenta ser alguém melhor do que a pessoa que eu tô conhecendo hoje. E aí eu já entro os dois lados da moeda, tanto o homem e a mulher. A gente vive uma era onde as pessoas elas não querem se comprometer. Isso tem a ver também com aquele fato de existir uma demora para um compromisso real com a vida como um todo, sabe? As pessoas elas estão querendo menos compromisso, menos responsabilidades. Tem muita gente que não sai da casa dos pais porque tem medo de viver sozinho. Não é nem por causa do dinheiro, é porque tem medo da responsabilidade. E se a pessoa tá num processo inicial ainda, que é sair da casa dos pais, conhecer alguém, casar, enfim. Imagina você querer construir uma família. É uma muito mais responsabilidade. Isso tudo reflete no que tá acontecendo hoje. Por mais que você ache que não. Por mais que você ache que cada um faz o que quer e cada um. É, beleza, cada um faz o que quer. Só que isso afeta o coletivo. E a comparação das redes sociais faz com que quando você tá com alguém, e às vezes você tá ficando, ou às vezes você tá até namorando já com aquela pessoa, né? Porque esse negócio de ficante nem devia existir, mas eu tenho que falar porque existe, né? Você, por qualquer coisinha, você termina. Qualquer coisinha você descarta aquela pessoa que você tá conhecendo, por qualquer coisinha você às vezes termina um relacionamento porque você acredita que você pode arrumar alguém melhor. Só que não existe ninguém perfeito e a rede social ela criou essa perfeição ou essa busca pela perfeição. Os relacionamentos hoje estão sendo moldados e criados dentro de um quadro imaginário de que é o perfeito. Não é perfeito, nunca foi perfeito. Na época dos nossos pais não foram perfeitos, na época dos nossos avós não era perfeito. Só que eles sabiam da dificuldade e escolhiam ficar juntos. Existia também uma pressão social de que o casamento é para sempre, que o casamento não pode terminar, e tinha muita gente que ficava em um relacionamento tóxico por conta disso. Claro, isso existia esse lado também. Mas existiam muitos casamentos que davam certo, e davam certo de forma positiva, porque existia uma decisão de querer dar certo. Terminar não é uma escolha. Hoje, as coisas estão muito mais descartáveis como um todo. Então ficou fácil você simplesmente fugir ou sair disso, sair do compromisso. Existe essa sensação de que, cara, eu posso a qualquer momento sair daqui. Só que isso vai contra o que faz o relacionamento dar certo, é não desistir. E aí isso reflete em outro problema que a gente também tá vivendo hoje, que é a guerra dos gêneros. Todas essas camadas que eu citei levam também a um terceiro ponto, que é já que ninguém quer se comprometer, meio que todo mundo tá um contra o outro, sabe? Tipo, isso faz com que a gente pare de olhar nossas imperfeições e aponte as imperfeições do outro, né? Essa guerra de gêneros hoje também, muito causado pelo feminismo, muito causado pelo Red Pill, que veio em contraponto pra isso. Eu só tô dando nome às coisas, né? Não necessariamente você precisa ser uma feminista pra você ter problema em relacionamento com homens, e não você precisa ser um Red Pill pra ter problema em relacionamento com mulher. Mas existe um movimento acontecendo, né? E isso tudo influencia nessa guerra que a gente vive, nessa dificuldade em se relacionar. Porque no meio dessa confusão inteira, talvez tenha você aí que não tá se metendo em nada disso, que quer um compromisso real, que entende que relacionamento para dar certo tem que fazer acontecer e que quer arrumar alguém, mas não consegue porque tá no meio desse caos, dessa guerra. E aí você conhece os caras que te enrolam, você conhece os caras que fazem, que não querem assumir que não querem um relacionamento, mas eles querem ficar com vocês, talvez ficar com outras mulheres também ao mesmo tempo, porque ficou fácil, ficou fácil. Ficou fácil você se relacionar com outras pessoas. Você abre o Instagram, dá um like, segue, manda 2 directs, você tá conversando com 3, 4 pessoas, coisa que antigamente isso era impossível de acontecer. Isso é um problema que tá acontecendo entre homens e mulheres, tá? Um problema geral mesmo. E é por isso que o posicionamento hoje é importante. Não era pra ser. Não era pra ser ensinado que você precisa se posicionar para aquele relacionamento. Isso era algo natural antigamente. O namoro era esse lugar de teste para depois tentar casar com aquela pessoa, para ver se aquela pessoa era compatível.
Hoje, as pessoas estão fugindo tanto de compromisso que criaram essas camadas, né? Esses subtermos de ficante, de você ir ficando, algo não sei o quê, pra depois chegar no namoro. E aí é o que acontece esse caos. Então você precisa se posicionar, você precisa dizer o que que você quer, você precisa falar que você não tá ali não tá no meio dessa guerra. Você precisa separar quem tá no meio dessa guerra, quem tá querendo viver o casual e quem não tá. É por isso que o posicionamento hoje ele é tão importante. Você precisa agora deixar claro o que você quer. E é isso vai fazer você encontrar com um cara que também não tá querendo algo casual e construir algo sério, olhar pra você e falar, pô, ela tá no mesmo lado que eu. Ele não vai te confundir com a maior parte das mulheres que hoje estão vivendo também sem querer compromisso. Então, no meio dessa galera toda sem compromisso, existe um pessoal ainda que busca essa responsabilidade. E é por isso que se posicionar é importante. É por isso que eu criei o manual de papinho, que é para você aprender a se posicionar, a você se destacar da maioria, a você entender como essa dinâmica está funcionando e como você pode se posicionar de uma forma que você fique fora dessas perdas de tempo, né? Porque muitas mulheres acabam ficando 1, 2 meses, 3 meses, 6 meses com o cara ali, achando que vai para algum lugar e não vai. E você não consegue entender que desde o início ali o cara dava indício que não queria, mesmo ele falando o que ele quisesse. Não importa o que a pessoa fala, importa o que a pessoa faz. E no manual de papinho, você entende isso de forma rápida, prática e objetiva. Então, se você tem interesse em aprender a se posicionar, clica no link na bio e adquira o seu. Você vai entender mais ou menos como é que a dinâmica está funcionando e como você se portar em relação a isso e como você identificar esses sinais, né? Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Eu trouxe 3 pontos aqui que eu acho que estão afetando. Eu poderia ter me aprofundado muito mais em cada um deles, mas aí ficaria um vídeo muito longo. Eu vou trazer esses temas de novo com mais profundidade, com mais ângulos em outros momentos. Então, se você não quer perder nenhum vídeo, se inscreve, deixa o like. Espero que você tenha gostado. E adquira o manual se fizer sentido pra você. Porque vai te ajudar a acelerar um monte de coisa aí e você parar de cair nesses ciclos que atrasam a tua vida, né? Eu não quero que você fique perdendo tempo com quem não deveria. E o que eu vejo que mais acontece é isso. Várias mulheres perdendo tempo, perdendo às vezes 10 anos da vida, 15 anos da vida. Não só apenas com o cara, mas em vários ciclos ali que se ela conseguisse identificar antes, ela não teria perdido nenhum mês. Então esse é o meu objetivo com esse movimento, né? Você ser mais intencional e se iludir menos em todos os aspectos da sua vida. Pra você realmente construir a vida que você quer ter. E o relacionamento que você merece ter. É isso. Menos ilusão, mais intenção.